aqui para mais uma aula, essa aula 16, mas antes vamos pedir a Deus que nos conceda do seu Santo Espírito para que nos dê compreensão e entendimento. Vamos então, aula 16, o quarto mandamento. O quarto mandamento de Deus é: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Martinho Lutero explica no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus, portanto não desprezar a pregação e a sua palavra. No nosso fazer devemos lembrar-nos de Deus. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, obedecer-lhes, amar-los e querer-lhes bem. Por que este mandamento? Porque Deus instituiu a família com o objetivo de que nela houvesse um ambiente propício à vida em amor, com harmonia e respeito mútuo e com amor a si próprio. Deus instituiu os pais para que se tornassem parceiros do milagre da doação e os instituiu para que executassem a vontade dele. Assim, os pais são auxiliares de Deus e devem exercer responsavelmente a educação dos filhos, e o lar é o primeiro ambiente de proteção no qual se desenvolve o ser humano. Aos pais é dado o dever de oferecer aos filhos proteção, carinho, cuidados, pois é deles que a criança aprende em primeiro lugar o que é o amor. Mas os pais são só auxiliares? Eles necessitam de Deus para educar e criar seus filhos corretamente. São os pais que mostram aos filhos o caminho certo a seguir nesse mundo. Cabe aos filhos aprender a ser grato aos pais, assim como os pais devem ser gratos a Deus. Um lar onde Deus está presente é abençoado e feliz. Há momentos de brigas, desentendimentos e erros, mas isto é normal, pois todos somos falhos. Importante é que nesse lar haverá compreensão do que é o amor, respeito, serviço, responsabilidade, bem como agradecimento e amor. Aos filhos, Deus exorta que respeitem os seus pais e aprendam deles o máximo que puderem. Assim, como mandamento de Deus, respeitar também as suas falhas e buscar o bem dos pais é o dever de todo filho e filha. Este mandamento ainda oferece uma bênção, uma promessa, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esta promessa vale hoje para todos os cristãos. Aos pais é dada a responsabilidade de instruírem seus filhos na verdade e no amor a Deus e a seus semelhantes. Aos filhos é dada a possibilidade de não obedecerem aos pais somente se os mesmos pedirem para eles fazerem algo que desobedeça à vontade de Deus. De qualquer forma, devemos honrar os pais? Valorizando. Devemos honrar tendo-os com muito valor. Os filhos são fruto do amor dos pais. Eles desejaram, sonharam e se empenharam para poderem ter filhos e educá-los. Isto é muito mais difícil na prática do que na teoria. Dificuldades financeiras, problemas de saúde, necessidade de alimento, roupas, educação e muito mais são surpresas que aparecem regularmente na vida familiar. Além de todo o esforço em manter a casa, superar as dificuldades na relação conjugal, os pais precisam investir tempo e atenção na vida dos filhos. Há momentos em que a situação está boa e há momentos que não. Cabe aos filhos ter entendimento que os pais têm feito o possível e que eles são falhos e precisam de carinho, amor, gratidão e respeito. Mas eles têm experiência de vida, o que lhes dá autoridade para ensinar e que, muitas vezes, a situação é mais complicada e perigosa do que eles estão vendo. Quem confia no amor e na competência de seus pais aceitará mais facilmente a correção. O filho que obedece e aprende o que os pais ensinam terá uma vida muito melhor do que aqueles que, em sua desobediência, fazem o que é errado. Respeitando. Respeitar é obedecer a eles, pois eles buscam o melhor para nós. Imaginemos a situação.
Uma criança de 2 anos olha uma faca e acha bonita. Então ela quer pegar e brincar com a faca. O que um pai que ama o seu filho faria nessa situação? Pais que verdadeiramente amam seus filhos não o permitiriam. Mesmo que naquele momento a criança proteste, um dia ela vai agradecer por seus pais terem negado tal pedido. Assim também acontece com os filhos um pouco mais crescidos. Mesmo que no momento não entendamos a ordem dos pais, um dia certamente agradeceremos. Por isso, esse mandamento traz bênção para o filho que cumpre este mandamento. C. Cuidando deles. Na medida que a criança vai se tornando jovem e depois adulto, deve aprender a cuidar e a proteger a sua família. Os filhos podem ser cooperadores, ajudando os pais no cuidado da casa e na manutenção do seu lar. Infelizmente, demora muito para os filhos deixarem de pensar somente em si mesmos e passarem a se preocupar em ajudar a casa, pensando no esforço dos seus pais. Os filhos crescidos e amadurecidos podem ser uma bênção em sua família. Assim, este mandamento também protege os pais, pois haverá um momento na vida que eles precisarão do cuidado dos seus filhos. Infelizmente, muitos pais são abandonados por seus filhos. Os pais são as primeiras autoridades sobre nossas vidas. Devemos honrá-los e respeitá-los incondicionalmente, mesmo quando muitas vezes isso nos pareça difícil. O mandamento não abre exceção para honrarmos só alguns pais, mas precisamos honrar a todos. Esse mandamento protege a nós mesmos, garantindo um crescimento emocional e espiritual saudável, aprendendo com a experiência de nossos pais e nos dando a segurança que vem do seu amor e cuidado. Assim como esse mandamento, vemos como Deus está preocupado com o relacionamento familiar. Ele quer que reine o amor e o respeito em nossa família. Os pais estão diretamente abaixo de Deus e o representam na família. Por isso, Deus ordena nesse mandamento que devemos amar e honrar nossos pais. E a promessa é uma vida longa, cheia de amor e paz. Temos a missão de testemunhar ao mundo como o amor de Deus nos modificou para melhor. Mas como poderemos testemunhar aos de fora se não o fazemos dentro de casa? Como podemos falar do amor de Deus se não amarmos as pessoas que Deus colocou mais próximas a nós? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Comecemos, então, por arrumar a nossa própria casa. Lembre-se sempre, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na nossa apostila de estudos. São elas: escreva o 4º mandamento. Segundo, podemos dividir os 10 mandamentos em 2 grupos? Do que tratam os primeiros 3 mandamentos e do que trata os mandamentos de 4 ao 10? Terceiro, por que Deus instituiu esse mandamento de honrar os pais? Quarta pergunta, de que forma devemos honrar os nossos pais? Quinta questão, quem é o maior privilegiado em obedecer esse mandamento e por quê? A sexta pergunta, por que esse mandamento não trata do amor somente dos pais, mas também dos demais membros da família? 7. Por que o cristão deve dar testemunho de que está cuidando bem da sua casa? São essas as questões, você vai encontrar a resposta no seu livro de estudos e eu espero que Deus lhe abençoe e até a próxima aula. Amém?